Boa noite, você que está nos acompanhando. Que presença de Deus nesse lugar. Creio que você esteja experimentando da presença do Senhor aí na sua casa, na sua vida, que você seja edificado pelo Senhor nesta noite. Eu quero hoje compartilhar com vocês, dentro do nosso tema, daquilo que nós começamos a ministrar há umas 2 semanas atrás, o tema Uma Vida Saudável. Nessas últimas semanas a gente começou essa série, como a série Vida Saudável. A primeira mensagem nós falamos sobre nos alimentarmos bem, alimentar o nosso corpo, sobre alimentar o nosso corpo nas 3 esferas, nosso corpo, alma e espírito. Nós precisamos, nesse período que estamos de quarentena, nesse período que a sua rotina, que a nossa rotina mudou um pouco, nós precisamos acertar a nossa alimentação. Nós precisamos ajustar a nossa alimentação. Seja a nossa alimentação para o nosso corpo, seja a nossa alimentação para a nossa alma, seja a nossa alimentação para o nosso espírito. Passar por esses dias de uma maneira saudável, enfrentar essa crise de uma maneira saudável, é saber o tipo de alimento que estamos consumindo. Seja para o nosso corpo, para nós não termos problemas de saúde, para a nossa alma e para o nosso espírito, para também não termos problemas emocionais ou problemas que surgem por não sabermos que tipo de alimento nós estamos nos alimentando, o que nós estamos alimentando a nossa alma. Então nós precisamos alimentar nossa alma com a palavra de Deus, que vivifica o nosso espírito. Ou seja, a nossa fonte não são as notícias. A nossa fonte não são os jornais, a nossa fonte não é a mídia, a nossa fonte ela se chama Jesus Cristo. Uma fonte que só fala a verdade, uma fonte que nunca vai acabar, uma fonte que nos mantém alimentados todos os dias. E é dessa fonte que eu e você precisamos alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito. E a semana passada a pastora Letícia continuou esta série de uma vida saudável com relacionamentos saudáveis. Falando sobre o relacionamento familiar, falando sobre o relacionamento das pessoas do nosso convívio. Relacionamentos saudáveis, e ela deu algumas dicas de como se relacionar bem, mesmo com tantas diferenças. Se você está assistindo com a sua família aí, você pode olhar para o lado aí, os esposos, olhar para a esposa olhar para o esposo ou para os filhos, e você vai perceber que, ao mesmo tempo que os seus filhos têm alguma característica sua, de pais, ou alguma coisa aí que vocês acham que é igual, mas ao mesmo tempo vocês vão perceber quantas coisas diferentes tem, quantas opiniões diferentes, quanto gosto diferente se tem. Mas para nós enfrentarmos esses dias de pandemia, nós precisamos ajustar os nossos relacionamentos, manter os nossos relacionamentos saudáveis. Então a pastora Letícia trouxe algumas dicas de como manter o relacionamento saudável, como nós precisamos sair do nosso egocentrismo. Nós não podemos ser o centro de tudo, as coisas não podem ser só para mim, só do meu jeito, mas ela precisa ser para o bem coletivo, porque nós precisamos entrar em unidade. Então quando eu saio do egocentrismo, eu começo a viver no coletivo, e quando eu vivo no coletivo, eu estou vivendo em equipe, eu estou vivendo para todos nós, dentro da mesma casa, nós nos tornamos então uma equipe, e todos dentro da casa precisam remar do mesmo lado, precisam remar o barco para o mesmo lado, porque se alguém começar a remar diferente, esse barco pode virar e afundar. Mas nós precisamos nos ajustar as nossas atividades, ajustar as nossas atitudes, para que nós possamos sempre remar para o mesmo lado. Você não tem que ir contra a sua família, mas você precisa se apoiar nela e continuar o seu relacionamento saudável. E para isso também é necessário o perdão. Você liberar e também você pedir e também liberar o perdão para alguém. É necessário, porque o perdão ele não é um sentimento, o perdão ele é uma ordem, ele é um mandamento de Jesus para as nossas vidas. Então nós devemos perdoar, mas eu não estou sentindo de perdoar. Mas você precisa liberar o perdão, você precisa exercitar o perdão na sua vida, para que você possa ter um relacionamento saudável com a sua família.
Se você não ouviu essa mensagem, eu quero te encorajar a ouvi-la. Ela está lá no nosso canal do YouTube. Você pode procurar lá no nosso canal e acessar e ouvir essa ministração. E eu creio que você vai ser tremendamente abençoado com ela. Aliás, quero abrir um parênteses aqui. Se você está nos assistindo pelo YouTube, não esquece aí de se inscrever e ativar o sininho para que você possa receber as notificações. E se você também está ouvindo, você está assistindo pela página do Facebook, você possa curtir lá a página da Igreja Nova Aliança de Tatuí. Isso é muito importante para nós. Você possa nos ajudar curtindo, compartilhando e também participando, se interagindo conosco através do chat. Você viu aí alguns QR Codes. Se você quiser, nós queremos te conhecer. Se você está nos assistindo pela primeira vez, nós queremos te conhecer. Entra aí, tem os links aí para você acessar no YouTube. Você pode acessar o link, preencher lá um formulário. Nós queremos te conhecer, saber de onde você está nos assistindo. E também quero pedir, aproveitando esse momento, quero aproveitar e pedir para você tirar uma foto aí da sua família, você que está assistindo, tira uma foto da sua família e compartilha nas mídias sociais dizendo: estou assistindo o culto, coloca lá Ina Online, Ina Tatuí Online, hashtag Ina Tatuí, e coloque lá, publique nas suas redes sociais. Vai ser muito legal, vai ser bem importante nós movimentarmos as redes sociais aí com o nosso culto, ok? Hoje eu quero continuar a nossa série de mensagens sobre uma vida saudável. Hoje eu quero falar sobre atitudes saudáveis. Quero falar sobre atitudes. Hoje vou começar a falar de uma atitude saudável que eu e você podemos ter. E o que é essa atitude que nós podemos ter, pode gerar na nossa vida? Quais são as consequências que essa atitude saudável pode gerar na nossa vida? E a semana que vem eu quero continuar com mais algumas atitudes que vão gerar uma vida saudável para nós nesses dias. Eu quero fazer um pano de fundo para nós refletirmos aqui algumas coisas sobre o que o Senhor quer, o que o Senhor espera de nós nesses dias. E como eu falei, a semana que vem, trazer algumas coisas práticas de como podemos passar por esses dias com uma vida prática, né? Com uma vida saudável. Quero falar hoje sobre a história de Noé, uma história muito conhecida. Você provavelmente já ouviu essa história, você já conhece essa história. Ela está registrada lá no livro de Gênesis, capítulo 6, o capítulo 6, 7, 8 e 9 do livro de Gênesis. Nós não vamos ler todo esse texto, nós não vamos ler toda a história, nós não vamos ter tempo para isso, mas eu quero te encorajar depois, durante a semana, você ler com calma, você tirar um tempo para ler do capítulo 6 ao capítulo 9 de Gênesis, onde você vai ver toda a história sobre o dilúvio, quando fala de Noé e tudo mais. Mas eu quero fazer um pequeno resumo aqui. No capítulo 6 de Gênesis, Deus começa a falar sobre a maldade, a corrupção e a perversidade da humanidade, que se aumentou muito naquele tempo, naqueles dias. Nos dias de Noé, a maldade, a corrupção, a perversidade do homem havia aumentado muito, era muito grande, e Deus decidiu destruir a terra com o dilúvio. Deus decidiu em trazer um dilúvio para destruir a terra, destruir tudo que nela existe. Mas a graça de Deus encontrou um homem chamado Noé. Capítulo 6 de Gênesis, versículo 9 diz que esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Então, diante de tanta maldade, diante de tanta corrupção, diante de tanta iniquidade, a graça de Deus encontrou Noé. A graça de Deus encontrou em Noé um homem justo, um homem íntegro, um homem que andava com Deus. Então, para resumir aqui a história, nós sabemos que a humanidade havia se corrompido, a adversidade, a iniquidade havia se levantado muito ali naquela terra, naqueles dias. Mas então Deus encontra Noé, e a partir daquele momento, Deus, quando encontra Noé, ele pede para Noé: Noé, vai construir uma arca.
Ele não sabia até então o que era chuva, não sabia até então que Noé foi ali um construtor naval, talvez a primeira obra de um tamanho relevante que Noé estava fazendo, ou iria fazer. Então, Noé ali, ele recebe as instruções de Deus para construir uma grande arca. Muitos anos antes, não havia sinal de chuva, não havia nenhum sinal do que iria fazer, apenas uma voz falando com Noé: construa a arca, porque você vai entrar dentro dela. Então Noé constrói essa arca, porque Deus avisa que vai trazer o dilúvio. Noé constrói a sua arca pois quando vem o dilúvio, Noé e sua esposa, e os seus filhos e as mulheres dos seus filhos, eles seriam poupados da destruição, ou melhor, eles foram poupados da destruição que o dilúvio iria trazer. Noé, sua esposa, seus filhos, assim como animais, um casal de cada espécie dos animais, eles entraram dentro da arca. E é interessante aqui que Noé, ele obedece ao Senhor, ele constrói a arca, Deus manda entrar, ele com toda a sua família, os animais, e então Deus fecha a porta, começa a chover por 40 dias, 40 noites, águas que vêm de todos os lados, águas que inundam a terra, causa destruição. Eu estava lendo o texto e buscando nas versões, e eu achei um dado muito interessante. A Bíblia ela é bem clara e ela mostra que as águas elas subiram 7 metros além do pico mais alto das montanhas. Ou seja, se uma montanha tem uma metragem X, as águas subiram 7 metros a mais do que o pico dessa montanha. Então, era muita água, água que trouxe destruição na terra de toda a criação. E só estava sendo preservado Noé, sua esposa, seus filhos, as mulheres dos seus filhos e os animais, um casal de cada espécie, na qual Deus enviou para que entrasse naquela arca. Mas o que chama a atenção na vida de Noé e o que eu quero compartilhar aqui era uma atitude saudável que Noé teve. Uma atitude que gerou alguns benefícios na vida de Noé. Se Noé não tivesse tido aquela atitude, provavelmente ele não ia experimentar o que ele experimentou. Ele só foi possível Noé experimentar algumas coisas da parte de Deus, porque Noé teve uma atitude saudável para enfrentar aquela crise que viria, para enfrentar aquela situação que estava por vir. E a Bíblia destaca isso no capítulo 6 e no capítulo 7, quando Deus dá 2 ordens para Moisés. E a Bíblia relata, ela mostra essa atitude sadia, essa atitude saudável de Noé. No capítulo 6, versículo 22 diz: e Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. E no capítulo 7, versículo 5, também o texto diz que Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Olha que interessante, 2 textos. Se você ler alguns versículos antes, você vai ver que são 2 ordens, são 2 coisas que Deus pede para Noé. E nas 2 coisas, a palavra de Deus diz que Noé fez exatamente o que Deus tinha ordenado. Ele não titubeou, ele não ficou ali discutindo com Deus se tinha ou não tinha que fazer. A palavra de Deus nos mostra que ele fez exatamente o que Deus havia lhe ordenado. Ele fez exatamente o que o Senhor tinha ordenado. Sabe, queridos, quantas vezes eu e você temos dificuldades para fazer exatamente o que Deus nos pede? É tão difícil às vezes obedecer a Deus. É tão difícil às vezes nós obedecermos exatamente o que Deus fala. Mas eu e você precisamos entender uma coisa. E é algo que eu tenho aprendido esses dias, de uma maneira bem prática, para ensinar a minha filha sobre obediência. A nossa obediência a Deus, ela precisa ser total, imediata e com alegria. Assim como nós ensinamos os nossos filhos que eles precisam obedecer, que a obediência dos nossos filhos precisa ser total,
imediata e com alegria, a nossa obediência a Deus, ela também precisa ser uma obediência total, imediata e com alegria. Nós não temos que questionar Deus se temos que fazer ou não. Nós não temos que reclamar com Deus se temos que fazer ou não. Se Deus falou, nós simplesmente temos que obedecer. E imediatamente. E com alegria. A nossa obediência também tem que ser total. Ela não pode ser parcial. Eu vou fazer só uma parte do que Deus me pediu. Eu vou fazer só uma coisinha que Deus me pediu. Não. Se Deus pediu algo para você, se Deus tem falado algo com você, obedeça por total, por completo. Porque a obediência vai fazer com que nós desfrutemos de outras coisas que só são possíveis de desfrutar se eu e você obedecermos a Deus de uma maneira total, imediata e com alegria. Então eu quero trazer para vocês aqui 3 coisas que Noé experimentou, sendo obediente a Deus, porque o texto diz que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Através dessa obediência de Noé, Noé experimentou os 3 P's de Deus. Noé experimentou os 3 P's de Deus e a gente vai ver nessa noite quais são esses 3 P's que Noé experimentou obedecendo a Deus. Não somente Noé, mas a obediência de Noé levou toda a sua família a experimentar os 3 P's de Deus. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Marido, homem, chefe da casa que está me assistindo, a sua obediência a Deus vai trazer consequências para a sua família, para os seus filhos. Mas também a sua desobediência a Deus também irá trazer consequências para a sua família e os seus filhos. Você tem uma responsabilidade como homem da casa, como autoridade do seu lar. Você tem uma responsabilidade sobre a sua casa, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. E a sua obediência, aquilo que Deus está pedindo para você fazer, vai fazer a total diferença. Vai refletir na sua casa, na sua família e na vida dos seus filhos. Mas eu quero falar sobre esses 3 P's que Noé desfrutou por ser obediente a Deus. O primeiro P é o P de proteção. Gênesis capítulo 7, versículo 1. O texto diz: então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. A obediência de Noé, de construir aquela arca, muitos anos antes de cair qualquer pingo de água, de qualquer pingo de chuva. A obediência de Noé levou ele e a sua família a desfrutar da proteção de Deus quando o dilúvio chegou. Porque quando o dilúvio chegou, quando as dificuldades chegaram, quando a destruição estava chegando sobre a terra, Noé, sua esposa, seus filhos e as mulheres dos seus filhos, e juntamente com os animais, 2 de cada espécie, estavam sendo protegidos por Deus. A vida de cada um deles estava sendo preservada por Deus. Note bem que a obediência de Noé, porque Deus falou com Noé primeiramente, Ele não falou com os filhos. Deus falou com Noé e a obediência de Noé levou Noé a viver uma proteção de Deus, a ter um lugar de refúgio quando a crise chegasse, quando a dificuldade chegasse. E, queridos, eu fiquei imaginando, quando eu estava estudando esse texto, como deve ter sido a vida de Noé, quando ele simplesmente obedece a Deus, mas ele começa a ver um monte de coisa, Deus falando de um dilúvio, Deus falando de uma coisa, Noé poderia muito bem, mas Deus, não caiu nem chuva até agora, para que eu vou construir um barco? Que maluquice é essa? Mas a obediência total, imediata e com alegria de Noé, fez com que ele desfrutasse da proteção de Deus nos dias da dificuldade. Queridos, nós estamos em tempos de crise na nossa nação. E o nosso refúgio
e a nossa proteção é o Senhor. É nele que nós temos que nos refugiar. É em Deus que a nossa família será protegida. Sabe, queridos, a nossa confiança, a nossa proteção, ela está em Deus, e eu e você precisamos confiar na proteção de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Nós precisamos desfrutar da proteção de Deus. Talvez você esteja reclamando, pô, mas eu estou em casa, estou há tanto tempo aqui com a minha família, a minha esposa, o meu filho, e isso ou aquilo. Mas eu quero te dizer, a sua família é um ambiente onde você está sendo guardado e protegido pelo Senhor. Você está desfrutando da proteção do Senhor. Claro, Noé ficou muito tempo dentro daquela arca, com a sua esposa, com seus filhos, com as suas noras. Um lugar onde o cheiro não era tão agradável. Noé estava simplesmente dentro de um zoológico ambulante. Aonde Noé ia, todo aquele zoológico cheio de animais estava acompanhando Noé, porque eles estavam todos dentro do mesmo barco, da mesma embarcação, da mesma arca. Deus estava protegendo todos. Talvez o cheiro ali não estava dos melhores possíveis. Talvez ali muita coisa aconteceu. Talvez o trabalho era difícil ali dentro. Ter que alimentar diversos animais e saber qual o tipo de alimento para cada animal. Enfim, era algo trabalhoso. Era algo talvez que ia exercitar ali as atitudes de coração de Noé, dos seus filhos, da sua nora, da sua esposa, das suas noras, da sua esposa. Enfim, ia ter que exercitar ali a paciência, o amor, o domínio próprio, o perdão. Talvez muita coisa Noé iria enfrentar ali dentro daquela arca. Deus iria trabalhar o coração, como talvez Deus está trabalhando o nosso coração dentro das nossas casas, ajustando os nossos corações, as nossas atitudes. Mas nós não temos que reclamar disso, queridos, porque é nesse lugar que Noé estava tendo a proteção, e é nesse lugar que eu e você somos protegidos por Deus. Provavelmente foi um período difícil para Noé e para sua família. Mas todos eles passaram por essa dificuldade juntos, debaixo da proteção de Deus. E eu quero declarar sobre a sua casa, sobre a sua família, que nesse tempo de crise que nós estamos vivendo, nessa questão, toda essa pandemia, nessa quarentena que estamos vivendo, eu quero profetizar que você e a sua casa vão passar por isso juntos, vão vivenciar isso juntos e vão sair mais forte do outro lado juntos, debaixo da proteção de Deus. Pode ter divergências, pode ter alguns pensamentos diferentes. Talvez você vai ter que deixar o egocentrismo de lado. Talvez você vai ter que realmente trabalhar em equipe. Você vai ter que liberar o perdão. Você vai ter que ajustar as suas atitudes para conviver em família. Mas é nesse lugar que Deus vai trazer cura. É nesse lugar que Deus vai te proteger. Ele vai te dar a proteção. Salmo 33, versículo 20 diz: a nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Em 1 João capítulo 5, versículo 18, diz: sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Queridos, Deus está protegendo a sua casa. Deus está protegendo a sua família. Mas para que você possa ficar debaixo da proteção de Deus, você precisa ter uma vida de obediência a Ele. Proteção, ela é um desfrutar de uma vida de obediência a Deus. Então, o que Deus está falando com você nesses dias? O que você precisa parar de ignorar e começar a obedecer a Deus? O que Deus está pedindo para você, que você tem adiado a sua obediência? O que Deus tem pedido para você, que você tem obedecido apenas por uma parte? O que Deus está pedindo para você hoje,
O que Deus está pedindo para você nesses dias, que você precisa, que a sua obediência precisa ser total, imediata e com alegria. O que Deus está falando com você, o que você precisa obedecer a Ele. O segundo P que Noé desfruta é o P da provisão. No meio daquele dilúvio, Noé experimenta a provisão de Deus. Capítulo 6, versículo 21 de Gênesis. Deus diz a Noé: Noé, armazene todo tipo de alimento para que você e os animais tenham mantimento. Deus estava dando as instruções para Noé para construir a arca. E junto com a construção da arca, Deus estava falando para Noé: olha, armazene todo tipo de alimento, para que você, a sua família e os animais que vão estar com você dentro da arca possam se alimentar durante o período que vocês estiverem dentro da arca. Sabe, queridos, quando temos uma atitude saudável de obedecer a Deus, eu e você podemos desfrutar da provisão que vem de Deus. E essa é uma área que tem pego muitas famílias nesses dias. Estamos aí diante de uma iminente crise econômica que está começando a surgir na nossa nação por conta dessa pandemia, por conta da quarentena. Muitas pessoas estão perdendo seus empregos, não estão tendo a sua renda, ou a sua renda tem diminuído, ou aqueles trabalhadores informais que vivem ali do seu trabalho do dia a dia, não estão conseguindo ter a sua renda como estava acontecendo. E é claro que uma preocupação tem entrado nesses dias, uma preocupação tem tirado a paz de algumas pessoas nesses dias, por não saber o que vai acontecer, por não saber como que vai pagar as suas contas, por não saber o que vai comer, por não saber de onde vai vir o seu sustento. Muitas famílias têm sido afetadas, financeiramente falando. Mas eu quero te animar nesta noite dizendo que Deus é um Deus de provisão. Ele é o Jeová Jirê, aquele que provê todas as coisas. Sabe, queridos, precisamos nos agarrar nas promessas de Deus. Mas eu quero destacar algo aqui na história de Noé, sobre a provisão de Deus. Nós precisamos entender algumas coisas sobre a provisão de Deus. É claro que Deus vai prover, sim. Deus vai trazer o sustento, Deus vai trazer a provisão. Mas tem algumas coisas que eu e você precisamos entender. O que é a provisão de Deus? Qual é essa provisão que Ele vai trazer para as nossas vidas? Note aqui que Noé, ele experimentou sim da provisão de Deus. Eu ouso até dizer que Noé pode ter até experimentado talvez algum tipo de multiplicação do alimento ali dentro da arca. Aqui é uma sugestão minha, a Bíblia não fala sobre isso. Mas eu quero talvez sugerir aqui a você, porque de alguma forma o alimento ali sustentou Noé durante todo o período que eles ficaram dentro da arca. Noé, seus filhos, as mulheres de seus filhos e os animais. Eles foram sustentados ali em todo momento. Eles tiveram o sustento e a provisão de Deus. Porque Noé não sabia exatamente quantos dias aquilo iria durar. Vou falar mais para frente, nós vamos falar sobre isso. Mas Noé não tinha a noção exata de quanto tempo aquilo ia durar, de quanto tempo ele ia ficar dentro da arca. Mas antes de Noé experimentar a provisão de Deus, Noé precisou fazer a parte dele. Noé precisou fazer a parte que cabia a ele para experimentar a provisão de Deus. Noé, ele precisou fazer a sua parte em armazenar todo tipo de alimento, para que eles tivessem um mantimento. Aí talvez você até esteja pensando, mas pastor, se Noé teve que armazenar, é claro que ele recebeu a provisão de Deus na arca, sim. Mas quem trouxe a provisão antes para Noé armazenar?
Quem fez com que Noé pudesse guardar, estocar todos aqueles alimentos? Foi Deus. Mesmo antes de tudo acontecer, Deus já estava dando a provisão para que Noé pudesse desfrutar daquela provisão dentro da arca. Queridos, é que muitas vezes eu e você, nós não percebemos que a provisão, ela chega antecipada nas nossas mãos. Deus, ele provê algumas coisas para nós antes, para passarmos pelos períodos difíceis. O fato é que muitas vezes nós estamos tão cegados, tão focados, porque não tem dinheiro. Um pensamento miserável que às vezes nós temos, que às vezes cerca a nossa mente, de tudo falar que nunca tem dinheiro, de tudo que vai fazer não tem dinheiro, tudo que vai fazer não dá, tudo é isso ou aquilo porque não tem dinheiro. Mas Deus, ele tem liberado provisão para as nossas vidas. E quando nós obedecemos a Deus, você pode ter certeza que a provisão virá, se é que ela já não veio e você não percebeu ainda. Porque Noé, ele desfrutou sim nos dias que ele estava na arca, mas a provisão veio quando ele começou a separar todos os tipos de alimentos para que houvesse o mantimento. Agora, eu não sei se a Bíblia não fala se Noé separou exatamente tudo o que precisava, ou se dentro ali da arca multiplicou. Eu não sei o que foi que Noé aconteceu exatamente, mas o fato é que Noé foi sustentado todos os dias em que ele estava dentro daquela arca. Ele foi sustentado pelo Senhor, pela provisão que o Senhor trouxe sobre a sua vida, sobre a sua família, porque Noé obedeceu a Deus. Noé precisou dar o primeiro passo de obediência, em guardar, em separar, em ajuntar ali aquelas sementes, aqueles alimentos, o estoque, fazer um estoque ali, para poder colocar dentro da arca. A obediência de Noé trouxe a provisão. De uma maneira prática para nós nos dias de hoje, Deus irá trazer a provisão sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte, aquilo que pertence a você. Nesses dias, nesse tempo de crise, gastar somente o necessário. Não gaste os seus recursos com o que é supérfluo, com aquilo que é o a mais. Evite o desperdício, evite os gastos excessivos. Evite, tome cuidado com a impulsividade nesses dias de crise, de sair comprando. Se você for olhar, mas está muito barato, eu tenho que aproveitar. Queridos, não se engane. As propagandas, elas vão ser feitas para te seduzir, para te induzir a comprar, a dizer que você está precisando. Mas se queremos desfrutar da provisão de Deus, precisamos ajustar o nosso foco, entender o que é a provisão de Deus, entender o que Deus tem para nós. Em momentos de crise, precisamos ali ajustar as nossas finanças, precisamos ajustar os nossos recursos, gastar somente o necessário, não gastar mais do que você necessita, ser grato a Deus por aquilo que você tem. Esse é um grande X, é uma grande, é algo que eu e você precisamos ter isso no nosso coração. A gratidão a Deus por aquilo que nós temos nas nossas mãos. A gratidão a Deus, aquilo que Ele colocou nas nossas mãos para enfrentarmos esses dias de pandemia, esses dias de quarentena. Preste atenção, o que você tem hoje é exatamente aquilo que Deus proveu para que você pudesse passar por esses dias de dificuldade. Não pense que, não, mas isso e aquilo. Não, seja grato a Deus. Haverá um dia sim, haverá um momento sim, onde talvez você vai poder trocar aquilo que você está querendo trocar, fazer aquilo que está precisando fazer. Mas, queridos, hoje, na prática, as nossas finanças, elas precisam ser ajustadas. Não é algo só com a sua família, não é algo só na nossa cidade, é na nossa nação, é no mundo inteiro isso está acontecendo. Então precisamos ajustar,
saber administrar, se nós fizermos a nossa parte, se nós formos fiéis nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, fiéis naquilo que cabe a nós sermos fiéis, aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Deus pede, e se nós soubermos administrar as nossas finanças nesse tempo, eu quero dizer para você que haverá provisão da parte do Senhor sobre a sua casa. Mas pastor, eu tenho sido dizimista, eu estou conseguindo administrar, mas mesmo assim eu não sei de onde vem. Sabe, queridos, esses dias eu estava conversando com a minha esposa. Na verdade, nesse tempo, nós não temos que saber de onde vem, mas nós temos que saber o que nós podemos fazer para gastar menos. Porque de onde vem, eu e você não precisamos saber. De onde vem, nós temos a certeza que virá de Deus. Se você tem sido dizimista fiel, se você tem sido fiel a Deus, se você tem aprendido a administrar as suas finanças, você pode crer que no amanhã, que Deus irá trazer a provisão para você, exatamente aquilo que você está precisando. A provisão irá chegar na sua casa. Filipenses 4,19 diz: e o mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades, por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. E Davi escreve o Salmo 37, e o versículo 25 ele diz: fui jovem, e agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado, nem os seus filhos mendigarem o pão. A obediência, ela traz a provisão das nossas vidas. A obediência a Deus traz a provisão nas nossas vidas. Então eu quero sugerir aqui a você que você faça um levantamento das suas finanças, que você coloque no papel todas as suas os seus compromissos financeiros, entrada, saída, enfim, que você coloque tudo no papel. Reveja aquilo que é básico. Reveja aquilo que pode ser cortado do seu orçamento. Reveja aquilo que pode ser deixado para depois. Se ajuste. Não seja orgulhoso, não seja... não, se ajuste as suas finanças, para que você possa passar por este período. Nós não sabemos quanto tempo isso vai durar. Nós não sabemos por quanto tempo essa crise que está, essa crise até econômica que está surgindo, nós não sabemos por quanto tempo irá durar. Mas nós precisamos nos preparar para isso. E quando nós nos preparamos, nós experimentamos a provisão de Deus. Quando nós nos ajustamos, nós estamos prontos para experimentar a provisão de Deus. Você que é um trabalhador autônomo, eu quero profetizar sobre a sua vida, para que Deus te dê criatividade para você enfrentar esta crise. Que Deus dê criatividade se no seu ramo de negócio não está aparecendo oportunidade, porque todo mundo está ajustando. Que Deus te dê criatividade para você, em como você poder viver nesses dias de crise. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios. Deus está te dando criatividade para você passar por esses dias, para você enfrentar esta crise com aquilo que está em suas mãos. E o terceiro P que Noé desfrutou foi o P da paciência. Gênesis capítulo 8, versículo 3 e 4, na Nova Versão Transformadora, ela dá os números mais exatos, para a gente não precisar fazer tanta conta. Mas o versículo 3 diz que as águas do dilúvio foram baixando aos poucos. Depois de 150 dias, exatamente 5 meses depois do início do dilúvio, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Se você acha que 150 dias já são muito, se você continuar lendo o capítulo 8, você vai somar ali e você vai perceber que ao todo, desde o início do dilúvio, até quando Noé saiu da arca, foram mais de 340 dias. Ou seja, praticamente um ano
Noé viveu dentro daquela arca. 1 ano de sua vida, Noé ficou dentro daquela arca, morando num zoológico flutuante, com a sua esposa, com seus filhos e com as mulheres dos seus filhos. Então foi um tempo que Noé, ele desfrutou a sua obediência, ele desfrutou, ele foi protegido por Deus, ele recebeu a provisão de Deus, mas também, provavelmente, Noé teve o seu coração tratado por Deus nesse quase 1 ano que ele ficou dentro da água. Porque, como eu falei anteriormente, ali Noé estava trabalhando o tempo todo com a sua esposa, com seus filhos, com as suas noras. Noé ali estava, aquele ambiente, o cheiro daquele lugar talvez não era o melhor cheiro possível. Talvez não dava para limpar com desinfetante e que boa todos os dias. Talvez quando limpava de um animal, o outro já ia lá e já fazia. Enfim, eram muitos animais dentro daquela arca, uma arca enorme, com diversos animais naquele lugar. O convívio de 1 ano ali dentro daquela arca, uma metragem quadrada ali, né? Eu não fiz o cálculo, mas por mais que a arca fosse grande, mas não tinha como sair daquele lugar. Então Noé e os seus filhos tiveram que ter paciência, porque eles não sabiam quantos dias ia durar. Eles não tinham ideia qual era o tempo que ia levar para que tudo aquilo acabasse e eles pudessem voltar às suas vidas em uma nova etapa, de uma nova maneira. Então, provavelmente, o coração de Noé, da sua esposa e dos seus filhos foram trabalhados e ajustados pelo Senhor naqueles dias. Nessa quarentena tem muito marido desesperado para voltar a trabalhar. E não é nem por causa do dinheiro, não é nem por causa do salário. É porque já não aguenta mais lavar a louça, limpar o quintal, ouvir a mulher pedindo para fazer isso ou aquilo. Tem muito marido desesperado para sair de casa, para voltar a trabalhar, porque não aguenta mais. Todo dia tem que lavar a louça. Tem muita mãe descabelada, porque não está aguentando o filho que não para quieto, que vai para lá e para cá, que não para de falar, que não para de bagunçar. Tem mães que não estão vendo a hora do seu filho poder voltar a ir para a creche, para a escolinha, para a escola, para poder ali dar aquela respirar ali e ficar mais tranquilo. Sabe, queridos, talvez todos nós estamos desesperados, querendo que isso acabe logo. Mas o que eu quero dizer, o que nós precisamos entender nessa noite, é que o nosso tempo não é o tempo de Deus. O nosso tempo não é o tempo de Deus. E Deus tem o tempo certo para todas as coisas. E dentro do tempo de Deus, Ele quer ajustar algumas coisas dentro da minha vida, dentro da sua vida. Deus quer ajustar algumas áreas das nossas vidas. Talvez Deus está querendo ajustar algumas atitudes do teu coração. Deus está querendo te mostrar algumas atitudes que precisam ser mudadas. Eu ouço algumas pessoas dizerem: pastor, mas essa quarentena está colocando muita família em crise. Muita crise está surgindo no meio das famílias. Eu quero dizer para você que não é a quarentena que está surgindo, que está levantando essas crises. A quarentena só está revelando o que já tinha dentro de cada casa, o que já tinha dentro de cada família. A crise, ela não é de agora. Ela só está sendo revelada pelo convívio junto. Talvez porque antes, quando você estava na correria, você não conseguia enxergar o que você precisava mudar para ajustar a sua casa, para ajustar a sua vida. Talvez antes você não conseguia enxergar o que as suas atitudes estavam afetando no seu casamento, que as suas atitudes estavam afetando no seu relacionamento com os seus filhos, ou as suas atitudes, sejam elas em fazer ou em não fazer,
estavam trazendo consequências para a sua família. E agora que todo mundo parou, agora que está todo mundo dentro de casa, você está começando a enxergar aquilo que precisa ser mudado. Porque Deus está te mostrando aquilo que precisa ser mudado. E o pior, que talvez você está até ficando bravo. Mas eu quero dizer para você que não tem como fugir. E não tem como você ficar bravo com ninguém. Porque é você mesmo que está descobrindo o que está errado em você. Ninguém está precisando apontar o dedo para você. Ninguém está precisando falar, mostrar para você o que é. Você mesmo está descobrindo quais são as atitudes na sua vida que precisam ser mudadas para que haja um bom convívio familiar, para que haja o fortalecimento da família, para que haja uma vida saudável dentro da sua casa. Sabe, queridos, creio que Deus está permitindo esta pandemia, esta quarentena, para gerar a paciência no meu e no seu coração. Para que nós possamos dar mais ouvidos para aquilo que tem acontecido dentro das nossas casas. Porque é neste momento de crise, de dificuldade, que Deus quer trabalhar o meu e o seu coração. É nesse momento que Deus quer ajustar as nossas atitudes, que Deus quer ajustar o nosso coração. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 3. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos a perseverança. Perseverança, paciência, caminham juntos. Então, nos alegramos ao enfrentar a Covid-19, as dificuldades e as provações que a Covid-19 está trazendo para as nossas vidas, pois sabemos que isso está contribuindo para o desenvolvimento da nossa paciência, para que nós sejamos perseverantes. E essa perseverança está produzindo um caráter aprovado. Deus está aprovando o seu caráter através das dificuldades que temos enfrentado. Seja ela na área financeira, seja ela na saúde, eu não sei em qual área que você está enfrentando uma dificuldade hoje. Mas eu quero dizer para você que Deus está te proporcionando, desenvolvendo a sua paciência para forjar o seu caráter, para te trazer maturidade, para que você seja uma pessoa melhor quando você sair do outro lado. Porque o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama. E uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o nosso coração com o seu amor. A paciência, ela precisa ser gerada em nós. Diante da crise que estamos vivendo, nós sabemos por mais quanto tempo essa quarentena irá durar. Não sabemos por mais quanto tempo isso irá ficar desta maneira. Mas temos que ter paciência e aproveitar este tempo para ajustar o nosso caráter, para ajustar as nossas atitudes, para que possamos sair uma pessoa mais madura, uma pessoa mais forte, uma família mais madura, uma família mais forte do outro lado da crise. É nas dificuldades e nas provações que Deus desenvolve a nossa paciência, para que o nosso caráter seja aprovado. E eu quero deixar 2 perguntas para você refletir esta semana. Se você estiver com uma caneta e um papel, você possa anotar essas 2 perguntas. O que Deus está trabalhando em você nesses dias? O que Ele tem falado ao seu coração? O que Deus está trabalhando em você nesses dias? O que Deus tem falado ao teu coração? O que Deus está mostrando para você nesses dias? Quais são as atitudes no seu caráter, na sua vida, que Deus está revelando para você que precisa ser mudadas? E a segunda pergunta: você tem se permitido a ser transformado por Deus?
Você tem se permitido a ser transformado por Deus? Você tem colocado em prática o que Deus tem falado para você? Você está aceitando o que Deus está falando com você? E você está colocando atitudes em prática para que haja uma mudança na sua vida? Porque reconhecer é uma coisa, mudar de atitude é outra. Muitas vezes nós ouvimos Deus e nós reconhecemos. Mas o que Deus espera de nós esses dias é que haja transformação no nosso caráter. É que haja uma maturidade nas nossas ações. Para que possamos sair do outro lado mais forte. Para que possamos sair do outro lado fortalecido. Não saia desse tempo sem deixar Deus transformar o seu coração. Não permita sair desta quarentena sem com que a sua vida seja transformada. Não aceite voltar à sua rotina nos próximos dias, sendo a mesma pessoa que você era até ontem. Mas que você possa mudar a sua vida, deixar Deus transformar a sua vida, para que você possa ser uma pessoa diferente daqui para frente. A semana que vem eu quero continuar esta palavra sobre o que acontece depois do dilúvio. Porque quando o dilúvio acaba, quando as águas se abaixam, a Noé sai da arca. E uma nova atitude precisa acontecer. Porque senão toda aquela corrupção, senão toda aquela iniquidade pode voltar. E algumas coisas na minha e na sua vida precisam acontecer. Porque senão nós vamos passar, vai chegar o fim dessa pandemia, vai chegar o fim dessa quarentena, e nós vamos ser as mesmas pessoas como éramos antes. E eu quero dizer para você que Deus tem permitido este tempo para que eu e você sejamos transformados, para sermos uma nova pessoa, para termos atitudes diferentes após este período, para aquilo que Ele vai fazer. Mas isso é algo para a semana que vem que nós vamos conversar e eu quero trazer para você. E hoje eu quero concluir. Eu quero concluir com essa atitude saudável de Noé. A atitude saudável de Noé levou a experimentar os 3 P's de Deus. A atitude saudável, a obediência que Noé teve, levou Noé a experimentar os 3 P's de Deus. O P da proteção. Noé e a sua família foram protegidos pelo Senhor durante o dilúvio, enquanto a terra estava sendo destruída. Noé foi protegido pelo Senhor. Noé foi guardado. Noé, sua família, a sua esposa, seus filhos, eles foram guardados pelo Senhor durante aquele dilúvio. Não somente os 40 dias e as 40 noites de água que caiu sobre a terra, mas também no restante dos dias em que eles tiveram que ficar ali dentro da arca, sendo protegidos e guardados pelo Senhor até que aquela água se abaixasse. Noé experimentou a proteção de Deus. Noé experimentou da provisão de Deus. Eles experimentaram a provisão de Deus com os alimentos que Noé havia armazenado. Queridos, se o milagre não aconteceu durante o dilúvio, ele aconteceu antes. Se ele não aconteceu antes, ele aconteceu durante. Mas independente de onde aconteceu, se foi antes ou se foi durante o dilúvio, o fato é que Noé e a sua família experimentavam a provisão de Deus. E eu quero dizer e declarar sobre a sua vida, se você ainda não experimentou a provisão, Deus irá trazer a provisão. Deus irá trazer a provisão. Precisamos somente entender o que é a provisão de Deus. Entender como funciona a provisão de Deus. E o terceiro P, o P da paciência. Eles tiveram seus corações, estou sugerindo aqui a vocês, que Noé, seus filhos, suas noras, sua esposa, teve o seu coração ajustado e transformado por Deus durante aquele quase um ano, praticamente um ano que eles ficaram dentro da arca.
enquanto eles não podiam sair. Vida de Noé, o coração de Noé, dos seus filhos, da sua família, foi ajustado pelo Senhor para que eles pudessem viver um novo tempo na face da terra. E eu ouso a dizer a você que nós, eu e você, estamos experimentando desta paciência. Temos que experimentar esta paciência, porque Deus quer ajustar o meu e o seu coração para vivermos um novo tempo na face da terra, para vivermos um novo tempo na nossa cidade, para vivermos um novo tempo na nossa nação. Mas antes, eu e você precisamos ajustar o nosso coração. Por isso eu quero incentivar você e com muito amor quero te dizer nessa noite: não saia dessa quarentena sem ser ajustado por Deus. Não saia dessa quarentena sem ter o seu coração trabalhado por Deus. Permita, abra o seu coração para o Senhor. Abra o seu coração para o Senhor, para aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Talvez atitudes que só você que está nos assistindo, você sabe onde Deus está te falando. Eu sinto o Senhor falando para algumas pessoas, revelando para algumas pessoas quais são as áreas da sua vida que precisa ser ajustada. E o Senhor está tocando no teu coração nessa noite. O Senhor está tocando no teu coração. O Senhor está trazendo transformação, Ele está trazendo cura. Se você está nos assistindo pela primeira vez e essa mensagem tocou o teu coração e você está dizendo: eu quero experimentar do Senhor, eu quero experimentar essa transformação do Senhor, nós vamos colocar um QR Code aí. Nós queremos te conhecer. Você pode fazer a leitura com o seu celular, preencher um formulário. Nós queremos te conhecer e orar com você. Mas eu sinto o Senhor trabalhando no coração de muitas pessoas nessa noite. Não aceite ser a mesma pessoa após essa quarentena. Não aceite ter as mesmas atitudes após essa quarentena. Mas desfrute, seja alguém obediente a Deus, uma obediência total, imediata e com alegria. Seja alguém obediente ao Senhor. O Senhor está falando com você. Áreas da sua vida que precisam ser transformadas. Áreas que você precisa mudar o seu jeito de ser. Pessoas com quem o seu comportamento precisa mudar. Eu creio que o Senhor está falando do teu coração nessa noite. Enquanto cantamos esta canção, vai abrindo o seu coração para o Senhor essa noite. Vai abrindo o seu coração para o Senhor essa noite. Leva-me mais profundo, eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei.
desejo estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração, teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Teu coração. Teu coração. Teu coração. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Traga-me pra mais perto. Eu quero orar com você nessa noite. Eu sinto que o Senhor está trabalhando no coração de algumas pessoas. E algumas pessoas estão precisando experimentar deste amor. E o Senhor está derramando deste amor agora sobre a sua vida. O Senhor está derramando deste amor sobre a sua vida agora. Abra o seu coração, porque você vai ter uma experiência com o Senhor agora, aonde você está, na sala da sua casa. Não tem problema se tem mais gente com você. Esquece quem está do seu lado, é você. O Senhor está tocando em você nessa noite. Ele está derramando deste amor sobre a sua vida. Quebrante o seu coração diante do Senhor nessa noite. Se é você que Deus está falando, se derrame na presença do Senhor nessa noite. O Senhor tem colocado no meu espírito pessoas que agora estão precisando experimentar este amor. E nesse tempo que esta paciência precisa ser desenvolvida, o Senhor está derramando do amor dele sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deuteronômio 28, versículo 1 diz: se vocês obedecerem tudo ao Senhor, o seu Deus, e cumprirem fielmente todos estes mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. João capítulo 14, versículo 15 diz:
vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. A atitude saudável que o Senhor quer que você tenha nessa noite é uma atitude de obediência total, imediata e com alegria. A atitude que o Senhor quer, uma atitude saudável da sua vida hoje, que Deus espera de você, é uma obediência total, imediata e com alegria. Não é para amanhã, não é para a semana que vem, é para hoje, é para agora. Uma obediência total, imediata e com alegria. E essa obediência vai fazer com que você desfrute da proteção do Senhor. Esta obediência vai fazer com que você desfrute da provisão do Senhor. E essa obediência vai fazer com que você desenvolva paciência, para que o seu caráter seja ajustado nesses dias, para que a sua vida seja ajustada nesses dias. E o Senhor está derramando do amor dele sobre a sua vida nessa noite. O Senhor está derramando o seu amor para que você tenha uma vida de obediência, para que você tenha uma vida saudável. Tenha uma obediência total, imediata e com alegria. Senhor Jesus, eu quero orar a Deus por cada coração que está se quebrantando diante da tua presença nesse momento. Eu quero orar, Senhor, por cada um que está nos ouvindo nesta noite, por cada um que vai ouvir ainda esta mensagem, Senhor. O Senhor sabe o tempo e o horário e o momento que cada um, Senhor, irá ouvir ou está assistindo esta palavra, Senhor. Deus, que o Senhor agora derrame, Deus, um espírito de obediência, Senhor. Que nós possamos te obedecer acima de todas as coisas. Que possamos ser pessoas obedientes a Ti, Senhor. Deus, que a obediência na nossa vida ela seja total, imediata e com alegria. Que nós possamos ter esse sentido da obediência. Não deixar para amanhã, não deixar para depois aquilo que o Senhor está nos pedindo para fazer hoje. Não deixar para amanhã aquilo que o Senhor está nos pedindo para fazer agora. Não postergar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Porque nós queremos sair, Senhor, desta crise, pessoas melhores, para, Senhor, viver um novo tempo que o Senhor tem para as nossas vidas. Cremos que um novo tempo, Senhor, está chegando. Um novo tempo vai estar lá fora na arca, quando essa água baixar. Um novo tempo irá exigir novas atitudes. Um novo tempo, Senhor, que irá exigir novas atitudes no nosso coração, no nosso caráter, Senhor. Vai derramando a tua obediência sobre que nós possamos ter, Senhor, um coração obediente. E que a nossa obediência seja uma obediência total, imediata e com alegria. Para que nós possamos, Senhor, desfrutar da tua proteção. Para que nós possamos, Senhor, desfrutar da tua provisão. E para que nós possamos, Senhor, desenvolver a paciência e ajustar o nosso caráter nesses dias. Nós teremos, Senhor, sair depois dessa pandemia, depois dessa quarentena. Nós queremos sair, Senhor, como pessoas melhores. Nós queremos sair, Senhor, com atitudes melhores na nossa vida. Ajusta o que precisa ser ajustado. Transforma o que precisa ser transformado. Traz à luz o que precisa ser revelado, Senhor. Mas a nossa oração é que nós não deixe como estamos. Que nós não sejamos as mesmas pessoas quando tudo isso acabar. Mas que possamos ser, Senhor, pessoas transformadas para viver um novo tempo de Deus nas nossas vidas, na nossa cidade e na nossa nação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.